Olá a todos e todas, sejam todos muito bem-vindos ao Olho Portal para essa nossa leitura que vai servir para o mês de janeiro de 2021. Ano novo, vida nova, coisa boa! Tá todo mundo feliz? Todo mundo tá feliz? Tá feliz! Então, nosso 2020 foi para todo mundo um ano conturbado e diria até trágico. Mas o que virá vem recheado de esperança, de sonhos, e é nisso que a gente tem que acreditar, né? Deus nos dá 365 oportunidades ao ano para que a gente faça diferente, para que a gente tenha uma nova forma de ver as coisas e de fazê-las. E agora a gente está em meados de 2021, um ano que vem sobreposto a um outro ano que foi pesado para a maioria das pessoas. Mas isso é outra história. Não vamos falar do que passou e vamos falar do que virá. Gurizada, eu espero que vocês tenham tido um bom final de ano com os familiares, que vocês tenham conseguido resgatar algumas coisas. E eu havia prometido a vocês na leitura do mês passado que eu sortearia a vocês um arquétipo, um dos 12 arquétipos que nortearão o mês de janeiro e, quiçá, os outros meses do ano de 2021 para cada signo. Joseph Campbell é um escritor que fez uma obra que fala da jornada do herói. Essa jornada do herói, ela trata das jornadas que a gente vive ao longo da vida. A jornada de trabalho, a jornada com a família, a jornada no relacionamento. E ele enumera 12 arquétipos, 12 símbolos. Arquétipos são símbolos oriundos da nossa integração com a Mãe Natureza. E ele enumera esses 12 arquétipos no sentido figurado, associando a filmes, a mitos, a histórias, onde nos mostra a caminhada, a nossa caminhada enquanto heróis, que começa lá no inocente e vai se desenrolando. Enfim, como eu havia prometido, então, vai aparecer numa leitura secundária, para o vídeo não ficar muito extenso, o sorteio de um arquétipo para cada signo. Vejamos então qual é o arquétipo que vai reger o teu, e que tenhamos todos um bom ano novo, recheado de êxito, poder e glória. Vamos agradecendo então ao nosso Pai Celeste, ao nosso Jesus Cristo, pela oportunidade de termos vencido mais essa etapa dolorosa, mas vencemos da nossa vida, e que daqui para frente sejamos todos portadores de boas novas e esperança. Lembra da caixa de Pandora, do vídeo que eu contei para vocês aqui no canal? Saiu tudo de dentro daquela caixa misteriosa que não podia sair, mas uma coisa ficou, e essa coisa foi a esperança. Diz-se que a esperança é a última que morre, porque na verdade ela quase nunca morre. Antes da gente seguir então para a nossa leitura do mês, eu queria dar 2 recados para vocês. O primeiro é que vocês não deixem de ver os vídeos do canal, que estão aqui embaixo, que falam de onde tudo começou, de como tudo começou, do meu trabalho como começou e da mitologia em si. Eu conto a introdução do clássico grego, onde no início tudo era o caos, e daqui a pouco surge a entidade Gaia, que é a Mãe Terra. É uma história linda e ela é o princípio de tudo que a gente vem vendo ao longo do tempo, que a gente vem vendo e vivendo. Então eu ficaria muito satisfeita que vocês dessem uma olhadinha nos vídeos anteriores do canal, tá bom? Outra coisa, subscrevam o canal, compartilhem, ativem o sininho, coloquem seus comentários, porque isso é a parte melhor da festa. A parte melhor da festa é ouvi-los. Como professora de literatura, estou muito acostumada a escutar e falar.
mas prefiro escutar, porque vocês já ouviram dizer que falar é prata e escutar é ouro? Eis o segredo do sucesso. Então comentem, deixem seus comentários, falem o que vocês acham, o que vocês não acham, se gostaram, se não gostaram, que eu vou ficar muito satisfeita. Tá bem? Compartilhem e me sigam no Instagram, Olim Portal. O outro recado é que, não sei se vocês viram, eu estou de prateado, de branco, porque é ano novo, né? E eu achei que era devida a homenagem. Mas o batom é vermelho, vermelho carmim. Essa homenagem aqui é a nossa deusa Vênus. O planeta Vênus é o regente de 2022, isso a gente não pode esquecer, o nosso 2021. O nosso 2021 ele vai ser regido pelo planeta Vênus, que é o planeta da deusa do amor, da beleza e da fertilidade. Todas as coisas, todos os assuntos que se direcionam a esse tema vão ter uma importância redobrada no ano de 2021. Quem não gosta, quem não quer ser amado ou amar, não é verdade? Então, damos as boas-vindas ao ano de 2021. Então, meus amores, nos vemos numa segunda leitura, então, para saber o arquétipo que vai reger o teu signo. E sigamos agora com a nossa previsão do mês de janeiro de 2021. Oba! 2021 chegou! Bora lá? Olá, piscianos! Como vocês estão? Tudo jóia? Gurizada da água! Falar em água, verão no Brasil, praia, sol, talvez não, né? Vamos ver se tudo correrá como deve. Mas o que importa é que a gente conseguiu superar e chegar a 2021 com a graça de Deus Pai. E vamos ver o que os deuses gregos têm a dizer para os nossos piscianos, os queridinhos e últimos do zodíaco, em janeiro de 2021. Lembrando que esse baralho foi desenvolvido por mim. Nossa, peixes, batalha total. É isso? Peleia feia, de faca. Faca na bota, que nem diz aqui no Rio Grande. Vamos ver então lá. A primeira carta que saiu para vocês foi o Odisseu. Eu vou aproximar a imagem para que vocês vejam, tenham uma ideia geral do que a gente está falando. Essa carta, ela nos fala de um cara que era rei de Ítaca. Ele é conhecido como Odisseu ou Ulisses. E ele é rei de Ítaca. Mas o que é essa pessoa? É um cara extremamente inteligente, ardiloso, e ele foi convocado pelo rei Menelau e por seu irmão Agamenon para participar da guerra de Troia. Detalhe, ele teve que deixar a esposa com um filho recém-nascido. A esposa chamava-se Penélope e o filho chamava-se Telêmaco. Então ele teve que deixar a família com um nenenzinho novo para marchar em direção a Troia. E só para vocês terem uma ideia do poderio desse cara, foi ele que projetou, foi ele que inventou, que teve a ideia do cavalo de Troia. Lembram o que é o cavalo de Troia? O cavalo de Troia foi o que ganhou a guerra, né, dos espartanos sobre os troianos. O cavalo de Troia foi um animal de madeira que o Odisseu inventou, cuja barriga tinha um exército de espartanos. E esse cavalo foi dado como troféu a Troia quando os muros da cidade permitiram a entrada do suposto troféu dado pelos gregos. À noite, os troianos dormiram e da barriga do cavalo saiu todo o exército espartano. E aí foi aquela coisa que a gente sabe, aquela coisa muito feia. Só que assim, quando a guerra foi terminada, o Odisseu tinha que voltar para casa. E aí ele teve uma ideia péssima. Ele ousou desafiar a ira de Poseidon, o deus dos mares. Ele chegou à beira de um rochedo porque Atena era madrinha, era a favor dos
espartanos na guerra. E o Poseidon, que era rival de Atena, era a favor dos troianos. Então, o Odisseu, tomado de vaidade por terem vencido a guerra, ele chega num penhasco, num rochedo e diz: Poseidon, não precisamos de ti para ganhar a guerra, e a ganhamos. Nem somos deuses, somos só mortais e ganhamos. Ou seja, não adiantou nada tu puxar brasa pro assado dos troianos, porque quem venceu foi nós. E aí o Poseidon, muito irado, disse a ele: tu tá me desafiando? Não te esquece que tu tem que voltar para casa, tu tem que voltar para casa por mar, o meu reino. E aí, gurizada, simplesmente essa pessoa ficou perdida em alto mar por 20 anos. Quando ele chegou, quando ele conseguiu chegar, mas isso depois de muita coisa, o filho dele já era moço, nem o conhecia. Esse cara, nesse percurso de volta, ele e a tripulação, eles se perderam numa ilha de uma feiticeira. Os colegas dele de tripulação foram transformados em animais. Ele ancorou na ilha dos Ciclopes e alguns dos tripulantes foram devorados pelo monstro. Nossa, esse guri passou assim. A história de Odisseu dá origem a um dos clássicos mais famosos do mundo de Homero, chamado A Odisseia. Odisseu, Odisseia. É a história de Odisseu de ida e volta da Guerra de Troia. É uma história complexa e maravilhosa que é contada nos bancos escolares de todo mundo. Esse guri, ele passou por coisas que um comum mortal dificilmente passaria. A sorte que ele tinha, a deusa Minerva, a Atena, que era a madrinha dele, e aí beneficiou ele em alguns momentos. Se não fosse isso, com certeza ele não teria sobrevivido a essa odisseia. Ele volta, então, anos depois para casa, e aí ele consegue retomar o trono. Ele entra em luta com alguns invasores do reino que estavam lá querendo desposar a mulher dele, enfim, e assumir o trono. Ele acaba conseguindo o trono de volta. Essa história, gurizada, ela... Até se eu puder dar uma dica para vocês, que vocês leiam a Odisseia. Tem edições pocket, é muito interessante. Ele constrói a casa dele em volta de uma árvore, uma oliveira, que é uma árvore símbolo da Grécia. É muito linda essa história, é uma das minhas preferidas. É uma história longa, mas ela é sensacional. Para vocês terem uma ideia, ele desce inclusive no Hades para consultar o cego Tiresias para resolver para poder voltar para casa. Ele tem que consultar o cego Tiresias, que é um vidente que está morto. O que a gente tem aqui então, peixes? Aqui a gente tem uma odisseia. O que tu tá vivendo? Ou o que tu vais viver? Em que embarcação tu tá entrando? Quem é a tua tripulação? Tu tem previsão de volta? Se tu tem, tu pode estar equivocado, porque muita coisa vai acontecer nesse meio tempo, ou pode acontecer. Se eu puder te dar uma dica, eu vou te dar a dica para tu cuidar com a tua arrogância, para tu cuidar com a tua prepotência. Sempre que tu puder ser humilde, o máximo possível, tenta sê-lo. Porque aqui a gente tem uma outra carta que também é uma carta de disputa. Esse aqui é o Marte, chamado também de Ares, que é o deus da guerra. Para vocês terem uma ideia, o título desse cara é o Deus Sangrento. Os grandes exércitos, os soldados dos grandes exércitos é quem cultuava o deus Marte. Os deuses da antiga Grécia, eles eram adorados pelos mortais que erguiam templos em honra a eles. Para vocês terem só uma noção, o deus menos cultuado era o Marte, porque ele só queria saber de guerra e sangue. Eu costumo dizer que ele é o pit boy do Olimpo. Aonde tem uma briga, ele está metido. Aonde tem um sangue, ele está botando pilha, ele é aquele que atiça, que vamos lá, e é um cara bom, ele larga bem na mão. É um cara que é o senhor das armas, né? Ele não é fraco. Então, assim, o que a gente tem aqui? Um encrenqueiro. Então, aqui a gente já tem uma pessoa extremamente inteligente, sagaz e encrenqueira, desobediente, desaforada. E aqui então nem se fala. Esse cara aqui, ele é filho de Júpiter e ele foi amante da deusa Afrodite, que é a deusa da beleza e da fertilidade, por muito tempo. Detalhe,
Afrodite era casada com o irmão dele, meio-irmão. Ou seja, onde é que está a consideração e o respeito pela família? Nenhuma. Se deixou levar pelos prazeres da carne para ter um affair com uma pessoa que tinha compromisso. Então, assim, esse foi arrogante. E esse aqui nem se fala. Esse aqui é prepotente até debaixo d'água. Então, peixe, o que a gente tem aqui? Situações que podem querer te levar para um universo de confronto. Tenta evitar. Eu vou clarificar aqui com o outro baralho, mas assim, o confronto ele nunca é bem-vindo, venha de onde vier, vá para onde ir, né? Porque assim, piscianos normalmente são pessoas decididas, são pessoas verdadeiras, mas são pessoas de fino trato, são pessoas razoáveis. Certo que quando um pisciano decide uma coisa, ele não volta atrás. Quando Peixes diz não, esse não é integralmente não. Não é mais ou menos, não é daqui a pouco, não é quem sabe, é não. Então assim, me parece que ali a gente vai ter uma situação de confronto e não é pouca coisa, é bastante coisa. Se tu te deixar cair em tentação ali, tu vai passar por mares dantes nunca navegados. Cuidado. Vamos ver a clarificação do Peixes. Peixes, janeiro de 2021. A carta que saiu para clarificar foi o 5 de Copas. Essa carta aqui, cruzada, ela é uma carta normalmente de cunho emocional e mostra que o romance da psique, que é a alma, com o deus Cupido. Detalhe, nessa cena aparece quando a psique traiu a confiança do Cupido, não acreditou nele e ele, entristecido, vira as costas e vai embora e deixa o grande amor da vida dele por conta da falta de confiança. Então essa carta de 5 de Copas, normalmente ela nos traz um panorama de desalento, tristeza, decepção, alguma coisa que está indo embora, que está escapando das minhas mãos. O bom é que o número 5 é um número que ele sempre te mostra o desafio que tu está vivendo, que é um desafio de perda, de tristeza, mas por outro lado tem uma taça vazia que diz que tu pode resolver isso a hora que tu quiser. Do que tu vai precisar para resolver, para retomar? Possivelmente uma dose cavalar de humildade. E aí é que tá. A gente sabe que o orgulho é um dos piores integrantes da personalidade do homem. E todo mundo tem. Orgulho, ego, é uma coisa que é de todo ser humano. Uns, em alguns momentos da vida, eles se manifestam mais, em outros menos. Então a dica aqui é: baixa a cabeça, baixa o orgulho e vai atrás da tua felicidade. Porque na verdade a gente sabe, né, gurizada? Ainda mais depois de tudo que a gente tem passado. O que importa no final mesmo é ser feliz. O resto é balela, conversa fiada. A outra carta que vem clarificar o jogo de vocês é o Louco. O Louco é a carta número 0 do tarô e ela nos fala de coragem, de arrojo, de determinação. O Louco é um arcano maior e os arcanos maiores eles nos supõem sempre uma influência externa. O Louco ele aparece em alguns decks no topo de uma montanha, só com uma trouxinha nas costas e pronto para se jogar. Ou seja, é um momento da tua vida que tu tá pronto para o que der e vier. Tipo assim, eu não quero nem saber, agora eu vou. E dê o que der, venha o que vier, seja o que for. É uma carta de coragem, é uma carta de determinação, é uma carta de eu sou suficiente, eu me basto. E isso não é ruim, isso é muito bom. Resta saber se não tem ninguém dependendo desse teu excesso de coragem. Esse teu excesso de coragem não vai prejudicar ninguém? Até que ponto essa tua determinação, essa tua vontade de ir, pode não beneficiar outrem, família, amigo, sei lá.
Tu tá pronto para pular do penhasco, então vai. Mas antes de ir, vê se não tem ninguém preso numa corda no teu calcanhar. Se tiver, tu vai e leva a pessoa junto. Fica a dica. Eu vou clarificar mais uma vez com esse baralho aqui, que ele chama o tarô prateado, que eu gosto muito. Vamos ver do que a gente está falando aqui. Peixes, 2021, janeiro. 10 de copas, essa carta é ótima. 10 de cálices. É uma carta de regozijo, é uma carta de família feliz, é uma carta de comemoração, é uma carta de ainda bem que deu certo, cheguei onde eu queria, consegui o que eu precisava, agora eu consegui reunir tudo que eu precisava e agora é só aproveitar. É uma carta agregadora e isso é sempre muito bem-vindo. Então, assim, independente do que tu passou, do que tu venha passar, naquelas situações ali de confronto, o que importa na realidade é o futuro brilhante que te espera. Mas tu tem que saber andar em direção a ele. Não fica te apegando com coisas que vão te levar para trás, porque daí tu não consegue chegar no teu objetivo. Foco, é lá que tu tem que ir. Tá bom, Pisciano? Vamos falar agora do teu desafio que tu estás vivendo, que tu vai viver daqui a pouco, que é referente aos 12 trabalhos de Hércules, aquela criaturinha Deus da força que teve que vencer 12 trabalhos para alcançar a imortalidade. Qual é o desafio de Peixes para janeiro de 2021? Esse desafio tu podes estar vivendo, ter vivido ou estar para viver em seguidinha. O desafio que saiu para ti foi buscar o cinturão da rainha Hipólita. Bem difícil esse trabalho. A rainha Hipólita era a deusa das Amazonas. Quem eram as Amazonas? Lembra daquela figura lendária que tinha num seriado chamada Xena, que era a deusa guerreira? Aquela ali é a Hipólita. As Amazonas eram uma tribo de guerreiras mulheres que moravam dentro da floresta e elas odiavam os homens. Elas não deixavam que homens invadissem a floresta e qualquer pessoa que adentrasse a mata, se fosse homem, era abatido. Com o tempo elas precisavam procriar, elas precisavam ter filhos, e aí quando elas achavam uma bela peça, um belo biotipo, elas mantinham o ato sexual e matavam o companheiro. Quando ganhavam uma criança, se fosse homem, conta a lenda que elas atiravam para cima e esperavam na ponta da espada. Ou seja, homens na nossa tribo, não. Se fosse menina, elas criavam. É o cúmulo do feminismo, né? Mas isso é uma outra história. Então, o que o Hércules fez? O Hércules foi até o lugar das Amazonas para falar com a rainha Hipólita. E aí foi muito difícil ele chegar até a rainha, porque as Amazonas não queriam deixar ele passar. Como ele era filho de Zeus, a Hipólita permitiu, que ele passasse para ver o que ele queria. Então, ele passou pelas Amazonas e foi conversar com a rainha Hipólita. Aí explicou para ela que ele precisava do cinturão. Esse cinturão era um cinturão todo de pedras que ela usava, maravilhoso, que todas as deusas tinham inveja, inclusive a própria Hera, que foi quem encomendou o tal do trabalho, quem solicitou. Aí ela disse que ela não poderia emprestar aquele cinturão, porque aquilo ali era a marca registrada dela, e ela, enfim, que ela não iria emprestar. Nesse meio tempo, enquanto eles estão conversando, a Hera, lá de cima, percebe que ele está conseguindo se entender com a rainha. Então ela se transforma em uma das Amazonas e entra no grupo e começa a disseminar discórdia. Diz assim: olha, gurias, olha lá, aquele cara lá, ele vai conseguir conquistar a nossa rainha, ainda vai tomar ela por esposa e daqui a pouco o nosso bando não vai ser mais um bando de mulheres. Ela vai acabar ficando com ele, se apaixonando, e a gente vai ficar ao léu. Ela minou as Amazonas com aquela ideia de feminismo, vão perder a nossa rainha. Elas ficaram furiosas e acabaram avançando no Hércules. Em desabalada corrida, foram todas avançar. Ele não teve o que fazer, ele foi obrigado a lutar com elas. E claro, com muita pena e com muito esforço, porque elas eram exímias guerreiras, elas eram mestres na arte da guerra. Ele acaba matando todas.
Quando ele as mata, a Hipólita, a rainha, que era a mais poderosa de todas, enlouquece também. Diz, como assim tu vai matar o meu bando? E aí ela entra em luta corporal com ele. E também, depois de muito sofrer e muito lutar, ele acaba matando a rainha. E aí pega o cinturão e leva para devolver para um dos 2 trabalhos. Que tipo de desafio a gente tem aqui então? A gente tem um desafio para ti, Peixes, onde tu vai ter que passar por uma comissão de frente antes de chegar no teu desafio original. E essa comissão de frente, quando tu pensar que tu passou, que tu deixou ela para trás, ela volta para te incomodar. Quando tu estiver pensando que tu está resolvendo o teu desafio finalmente, aquela comissão de frente que te atrapalhou lá atrás, ela volta para te incomodar mais um pouco. E aí tu vai ser obrigado a, como se diz, chutar o pau da barraca. Tu não vai ter saída. Tu vai tentar ser diplomático no primeiro momento, tu vai tentar argumentar, tu vai tentar negociar, mas infelizmente, por conta de intriga de outra pessoa, tu vai ser obrigado a ser ignorante. Ignorante não no sentido de ignorar, de não saber o que está fazendo, de chutar o balde mesmo. Vai ter que, embora não seja a tua vontade, embora não seja o que tu quer, é a única maneira de tu vencer esse desafio. É chegando, ultrapassando o teu limite. É uma pena, mas há pessoas, há situações que a gente não tem como ser diplomático, então que pena, né? Vamos falar um pouquinho do namoro, gurizada, do romance. Vamos ver o que Então, os anjos do romance em janeiro para os piscianos diz assim: fique otimista. O que está acontecendo aí, Peixes? A cabeça tá virada, tá pensando que nada tá bom, que nada vai dar certo, que nada vai prosperar. Vai sim! O conselho é para ser otimista. Chega de pessimismo, né? A gente já carregou tanta coisa nesse ano horroroso de 2020, a gente já teve tanto motivo para ficar triste. Agora é olhar para frente. Vamos esperar que a pior parte já tenha passado e que agora a gente consiga seguir em frente com força, determinação e coragem. Então, o conselho é: pense no melhor. As coisas, a vida da gente ela é feita de energia, e quanto mais energia positiva tu emanar, mais ela volta para ti de maneira positiva. Pensa nisso. Tu pensa o bem, tu recebe o bem. Se tu pensar o mal, e o amor não merece isso, né? O amor é um sentimento tão nobre para viver de migalhas. Ô pisciano, vamos lá. Agora eu vou trazer para vocês esse projeto que no mês passado eu já contei para vocês que eu fiz, que chama Néctar dos Deuses. É uma caixinha que tem 50 cards e traz sempre um conselho do Olimpo para vocês. Então, vamos ver o conselho do Olimpo para os piscianos no mês de janeiro de 2022. Às vezes é um alerta, às vezes é um puxão de orelha, às vezes é um elogio, às vezes é uma notícia boa. Então vamos lá. Peixes, janeiro de 2021. Vejamos. Éolo, o deus do vento. Voando, o deus do vento nos chama para a aterrissagem. O vento leste pode estar descontrolado e isso pode te levar a caminhos que não vais querer conhecer. Para, analisa e redireciona o teu dirigível. Teu destino está logo, logo ali. Encontre-se. Olha que lindo isso. Vou repetir. O vento leste pode estar descontrolado e isso pode te levar a caminhos que não vais querer conhecer. Ai, 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 ai. Para, analisa e redireciona, recalcula a rota, peixes. O teu destino está logo, logo ali. Encontre-se. Para de ficar andando em círculos e de estar indo para lugares que não é o teu destino. O teu destino está ali em frente. Então foca e acelera. Esse é o conselho dos deuses para ti. Eu vou me despedindo de vocês, deixando um grande beijo e pedindo para Deus Nosso Senhor que nos dê luz, paz e serenidade. Um grande abraço da Grace Luz e logo, logo a gente se fala por aí. Muito obrigada pela companhia.